Hoje o nosso tema é sobre marcas do reino de Deus. Marcas do reino de Deus. Quando se fala em reino de Deus, muita gente diz, sim, eu sei o que é reino de Deus. Mas se eu pergunto, mas então explica para mim. E aí ele vai ter dificuldades. Você já teve dificuldade de realmente poder explicar o que é reino de Deus? A Bíblia fala em reino de Deus. Aliás, no Evangelho de Mateus, a palavra, o termo aparece muito, só que não aparece como reino de Deus, mas sim reino dos céus. Por que será? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E o povo judeu tinha um zelo enorme para com o nome de Deus. E um grande receio de usar o nome de Deus em vão. Os escribas que transcreviam a Bíblia, os que copiavam a Bíblia, porque naquele tempo não havia nem máquina de escrever, muito menos computador, impressoras e gráficas. Algum texto que era para ser escrito, tinha que ser escrito com a mão. E eles usavam uma pena, digamos caneta. E cada vez que eles escreviam o texto bíblico que chegava o nome de Deus, eles saíam, lavavam as mãos, pegavam uma outra caneta só para escrever o nome de Deus. Por receio de incorrerem no pecado da falta de respeito para com Deus e o seu nome. Por isso, Mateus, quando escreveu o seu evangelho para os judeus, ele optou por usar o termo reino dos céus. Para não alguém achar que ele estaria blasfemando, usando em vão o nome de Deus. Mas, como não somos judeus, não é que não temos respeito ao nome de Deus? Devemos ter sempre. Em outros lugares, outros livros da Bíblia, aparece o termo reino de Deus. Em Mateus aparece raramente, né? Mas geralmente aparece reino dos céus. Nós queremos ler dois textos bíblicos, um de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23, e depois Romanos 14, 17 a 18. Se você tem a sua Bíblia, pode ler, acompanhar na Bíblia, ou então pode acompanhar também na tela. O texto bíblico diz o seguinte, primeiro o texto de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E outro texto de Romanos, capítulo 14, verso 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim, desta forma, serve a Deus ou a Cristo, é agradável a Deus
e aprovado pelos homens. Nós queremos ver hoje duas coisas. Primeiro, baseado nestes dois textos, o que o reino de Deus não é, e depois, o que o reino de Deus é. Tem muita coisa que as pessoas pensam que é, mas não é. Pensam que está na Bíblia, mas não está. Até se prega como se fosse vindo de Deus, mas a Bíblia não diz isto, a Bíblia diz outra coisa. O que estes dois textos nos têm a dizer sobre este tema? O que o reino de Deus não é? E depois, o que ele é então? Qual é então a essência do reino de Deus? Quando falo reino de Deus, quando a Bíblia fala em reino de Deus, quando eu penso no reino de Deus, o que deveria vir à minha mente? É isto que nós queremos ver hoje então. Primeiro então, o que o reino de Deus não é? O primeiro texto que nós queremos ver aqui é de Romanos 14, verso 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. Portanto, o reino de Deus não é ter fartura e bem-estar. Tem muita gente que pensa e diz, em muitos lugares até se prega, nos púlpitos das igrejas, entregue a sua vida a Deus e todos os seus problemas serão resolvidos, nunca mais vai te faltar nada, nem saúde, nem alimento, nem um bom emprego, nem um bom carro, casa e assim por diante. Mas veja que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é fartura. Ter uma vida boa não é sinal de fidelidade a Deus. Tem muita gente ruim, desobediente a Deus, que tem fartura. Você não conhece alguns? Ou muitos? Tem gente que faz tudo errado e vive muito melhor que você e eu, não tem? Parece que na vida deles tudo vai de vento em popa. E eles não estão nem aí com Deus. Tem esse tipo de gente? Tem. O mundo está cheio. O texto diz que o reino de Deus não é ter fartura e bem-estar. Não é ter tudo que a gente gostaria de ter. Reino de Deus não é sinônimo de vida fácil. Pelo contrário, a Bíblia nos diz em vários lugares que estando com Deus, mesmo participando do seu reino, nós vamos passar por privações, por lutas, por dificuldades. Deus, em lugar algum na Bíblia, nos promete, nos garante fartura e bem-estar se formos fiéis a Ele. Claro que isso não tem nada a ver, não quer dizer que Deus nos quer ver sofrendo e entregando a vida a Ele, nós vamos então optar por uma vida miserável. Não. Estou dizendo tão somente o que está na Bíblia. O reino de Deus não é fartura e bem-estar. Não é ter tudo do bom e melhor. Existem outras regras, outras leis que Deus criou, leis da natureza, seja na área econômica, na área da saúde, na área do comportamento, dos relacionamentos, das atitudes, do caráter, que influem se tenho ou não tenho, se terei ou não terei. Depende de muitas e diferentes opções, decisões que eu tomo na vida, para eu ter isto ou ter aquilo.
ter mais ou ter menos. Não é simplesmente passar para o lado de Jesus que todos os meus problemas serão resolvidos. Não estou dizendo que quem está com Jesus não tem a quem recorrer e que Deus é contra, que Deus não nos ajuda. Não estou dizendo isto. Isto é outro assunto. Já falamos outro dia e outro dia podemos falar mais sobre este assunto. Mas aqui estamos dizendo que não é uma coisa, não é igual à outra. Tem muitas outras coisas que influem. A termos ou não termos, termos mais ou termos menos, seja saúde, seja dinheiro, um bom emprego, uma boa casa, enfim, uma série de coisas. Então, o reino de Deus não é fartura e bem-estar. O apóstolo Paulo, que nós todos conhecemos, diz o seguinte da sua própria experiência: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, talvez você já ouviu ele sendo mal usado. Tudo posso naquele que me fortalece. É só ter fé, é só pedir que a coisa vem. Já ouviu algo parecido? Não é o que o texto diz. O versículo 12 diz o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser feliz estando bem alimentado ou passando fome, tendo muito ou tendo pouco. Eu estou contente, aprendi a estar contente em qualquer situação. Então, se eu pegar só este versículo aqui, eu podia dizer que o reino de Deus é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. E não, como outros acham, ter tudo do bom e melhor. Então, quando Paulo diz no final aqui, tudo posso naquele que me fortalece, o que ele está dizendo? Eu posso estar feliz tendo muito, e posso também estar feliz tendo pouco, tendo fartura ou passando necessidade. Porque Deus, na sua graça, me dá condições para enfrentar lutas e adversidades na vida, não me desapontar por isso, não ficar reclamando por isso, mas viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, o segredo da alegria, segredo da alegria não está em ter tudo que eu quero, mas a estar feliz com tudo que eu tenho. Aprender a me contentar com a maneira como Deus dirige a minha vida. Em segundo lugar, o reino de Deus não é dizer que sou de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus. Não basta eu um dia ter levantado a mão num culto, atendendo a um apelo. Não é suficiente ter feito uma oração um dia na história da minha vida. Não basta eu me identificar como cristão, como filho de Deus, como seguidor de Jesus, simplesmente eu me autodeclarar como crente ou o que quer que seja, para eu de fato ser. Então, pertencer ao reino de Deus não basta eu me identificar, me declarar, eu dizer que eu sou um deles. É preciso ser de fato, de verdade, e não apenas dizer que sou. Não basta frequentar igreja para automaticamente Deus me aceitar. Nem tampouco é suficiente ler a Bíblia ou fazer orações. Tem muita gente que faz isso todos os dias.
e nem por isso é discípulo de Jesus. Não estou dizendo com isso que é errado ler a Bíblia, que é errado ir aos cultos, fazer orações, não estou dizendo isso. Estou dizendo que isto não garante que Deus um dia vai me abrir as portas do céu. Jesus diz nesse texto de Mateus, nós já vimos antes, que muitos naquele dia virão e apresentarão os seus argumentos e Jesus vai dizer: nunca conheci vocês. Vocês não são dos meus, porque vocês dizem que são. Tem outras coisas que identificam quem é de Deus. Em terceiro lugar, o reino de Deus não é fazer coisas para Deus, coisas boas. Jesus continua dizendo que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, expulsar demônio em nome de Jesus é fazer o mal? Fazer milagre em nome de Jesus é fazer o mal? Fazer realizações fabulosas, sobrenaturais em nome de Jesus é fazer o mal? Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que eles estavam mentindo. Talvez é mais ou menos assim. Eles apresentaram seus argumentos: nós fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos tantas coisas boas em Teu nome, profetizamos em Teu nome, falamos do Senhor toda hora. Jesus diz: ok, que bom que fizeram isto, mas vocês não eram dos meus, porque vocês estavam em cima do muro. Às vezes faziam essas coisas quando convinha, outras vezes faziam outras coisas ruins e erradas quando convinha. Vocês não eram totalmente meus. Então, profetizar em nome de Jesus, fazer milagres, expulsar demônio em nome de Jesus, Ele mesmo que está falando aqui, não é prova de que eu sou um deles. Porque, na verdade, funciona? Funciona. Expulsar em nome de Jesus, quem pode? Todos, qualquer pessoa pode, porque o poder não está naquele que faz, está no nome de Jesus. Então, independente de quem seja, um filho das trevas pode também expulsar um demônio em nome de Jesus. Porque o poder está em Jesus, e não daquele que fala, aquele que faz. Então veja que ser do reino de Deus, participar do reino de Deus, não é o mesmo que ter do bom e melhor, que Deus sempre atende minhas orações, que eu falo em nome dEle, que eu faço coisas para Ele, que eu me declaro como sendo um deles. Tem outras coisas que vão identificar quem é e quem não é. Em resumo, podemos dizer que fazer coisas para Deus, como orações bonitas, profetizar em nome dele, expulsar demônio, fazer milagres, isso tudo não é prova de que eu sou de Jesus. O que então é o reino de Deus? Os dois textos aqui nos dizem que o reino de Deus consiste em justiça, paz, alegria no Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Vamos analisar uma vez, brevemente, cada um destes pontos. Em primeiro lugar, justiça. O reino de Deus é justiça. É o que Jesus diz aqui, né? O reino de Deus é justiça. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Reino de Deus e justiça de Deus são juntos, como irmãos gêmeos, estão juntos. O reino de Deus se manifesta através da justiça. Mas a justiça, quando falo justiça, não estou falando da justiça humana. Estou falando da justiça de Deus. Porque a justiça humana é falha, parcial, imperfeita. Porque é exercida por homens imperfeitos e pecadores. E nós sabemos muito bem como o poder judiciário no Brasil, que deveria fazer justiça, comete tantas injustiças ultimamente. Então, justiça aqui não tem nada a ver com o poder da República. O que é justiça? É aquilo que é justo, é aquilo que é correto, moralmente, de acordo com as leis de Deus. Se Deus é justo, Ele quer fazer a justiça aqui no mundo. E Ele o fará através dos seus servos, daqueles que se identificam com Ele, aceitando a justiça dEle na sua vida, no seu coração, e tornando-se também agentes desta justiça na sociedade. Portanto, reino de Deus tem a ver com eu me identificar com Deus e com sua obra de justiça que Ele promove, quer promover através dos seus servos, seus súditos aqui na terra. E agora eu posso perguntar, você é um deles? Ou você tem ficado em cima do muro? Você tem se identificado com a justiça de Deus e tem batalhado para que ela seja realizada na sociedade onde nós vivemos? É muito comum as pessoas não quererem se comprometer com uma causa, apesar de intimamente estarem convencidos que é uma causa digna pela qual se deveria lutar. Mas como a gente diz, comprar essa briga, poucos querem, né? Pôr a cara a tapa, ah não. Aí preferem ficar em cima do muro, neutros. É muito mais fácil não se identificar, não se posicionar, ficar atrás da moita escondido. Muitos que se dizem cristãos agem como se fossem agentes secretos de Deus. Ninguém sabe que eles são. Eles não se posicionam. Eles não têm coragem para dizer o que precisa ser dito. Porque não querem se comprometer. Porque sabem que virá retaliação. Porque o reino das trevas está de vento em popa, trabalhando, agindo. Então é muito mais fácil eu ficar escondido, não me posicionar e agir como se fosse um agente secreto. Mas Deus não tem agentes secretos. Deus tem aqueles que se posicionam, aqueles que têm a coragem de assumir quem eles são e que lutam pela causa que defendem, custe o que custar. A semelhança de Jesus. O termo carregar a cruz é muito comum, muito usada popularmente. Ah, minha cruz, estou levando minha cruz. Minha cruz, sim. A doença que eu tenho, meu pai, meu avô, minha mãe, meu tio que está lá em casa, eu tenho que cuidar, um filho doente,
enfim, uma doença, um acidente que eu tive e que tem sequelas por resto da vida, minha cruz. Nada a ver. Quando Jesus diz que quem quer segui-lo precisa tomar a sua cruz e segui-lo, Jesus não estava pensando nisso. Você conhece a cena de Cristo carregando sua cruz, né? Indo em direção ao Gólgota, onde seria crucificado, né? Ele carregando sua cruz. Sendo espancado, zombado, cuspiram na cara dele. E quando Jesus diz, você quer me seguir? Então tome também a sua cruz e siga-me, vem comigo para o Gólgota. Como eu, você também, um condenado, alguém que abriu mão da sua vida em favor da minha, diz Jesus. Tomar a sua cruz e seguir Jesus significa se posicionar ao lado dele, custe o que custar, nem que riem, que zombem de mim, que me apedrejam, que cospem em mim, do jeito que fizeram com Jesus. Agora, tão mais fácil permanecer neutro, não se posicionar, não é verdade? Reino de Deus tem a ver com justiça. Promover a justiça, custe o que custar. E não abrir mão, não sair de fininho, mas lutar por aquilo que deve ser lutado, pelos princípios e valores do reino de Deus, para que o reino de Deus, que lá nos céus existe, seja implantado também aqui, através dos agentes do reino, você e eu, aqui na terra. Então, o reino de Deus tem a ver com justiça. Em segundo lugar, o reino de Deus tem a ver com paz. Jesus diz então que o reino de Deus é paz, justiça e paz. Paz, sim, paz. O que é paz? Em João 14, 27, Jesus diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A paz de Jesus, não a paz humana, não a paz apenas como ausência de guerra, mas muito mais, uma paz que só Jesus pode dar. O apóstolo Paulo também escreve aos Filipenses, na sua carta, no capítulo 4, versos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus, estando em mim, significa que eu não vivo ansioso, como diz o apóstolo Paulo aqui. Mas os problemas que eu preciso enfrentar, as lutas e as adversidades que eu tenho que enfrentar, em vez de eu me preocupar, me ocupar com elas, sofrer desnecessariamente, porque não tenho condições de resolver, eu entrego para Deus. E quando eu entreguei para Deus, o problema não é mais meu, é dele. Quando você ora por problemas e continua sofrendo por causa dos problemas, é porque você não entregou. Você até fez uma oração, mas não entregou os problemas. Porque no momento em que você entregou, você não tem mais. Não está mais com você. Então o problema é do outro. Não é assim que acontece quando alguém tem uma causa e contrata um advogado, e aí é o advogado que cuida dessa causa.
e você nem tem acesso ao processo, quem tem acesso é o advogado que vai te representar, e você entregou esse problema para ele, e ele que vai cuidar disto. É assim. Quando você tem um problema e entrega a Deus em oração, esse problema não é mais teu, não te pertence mais. Então você precisa descansar e deixar que Ele faça do jeito que Ele quiser fazer. E você não precisa mais sofrer por causa do problema. Você afinal entregou a Deus. Esse problema agora não te pertence mais. Ou então quando você deu um presente para alguém, esse presente é de quem? Teu? Não, é daquele a quem você entregou. Você deu para ele. Ou você vendeu um produto, em troca pegou um dinheiro. Esse produto ainda é teu? Não, você vendeu, seja um carro, uma casa, ou um livro, um celular, qualquer coisa. Você passou para as mãos do outro, não te pertence mais. Então o que acontecer com isso não te interessa mais, é com ele agora. É o novo dono, o novo proprietário. Com os problemas acontece a mesma coisa. Se eu entrego para Deus, não é mais obrigação, nem direito tenho mais de ficar me preocupando. E se eu me preocupo, é porque eu não entreguei. Porque não é lógico, não tem nenhuma lógica, alguém ter se desfeito de algo, entregue para o outro, ou vendido, dado, tanto faz, e ainda ficar cuidando daquilo. Né? E veja que a Bíblia diz aqui, se você entregar realmente, diz aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Até com ações de graça, os pedidos, antes de ter recebido a resposta, já agradeça. E como resultado, a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. A paz de Deus. Isto é reino de Deus, é ter paz, é experimentar essa paz, é participar do reino de Deus de tal forma que a sua vida e Deus é como se fosse uma coisa só. E quando tem uma luta, uma dificuldade que você não consegue lidar sozinho, você entrega para Ele, você passa para Ele. E aí passa aí a dele a partir desse momento. Não é mais teu, não é mais problema teu. E se você não tem paz, é porque não entregou. E aí eu pergunto, e aí você participa do reino de Deus? Você é súdito do reino de Deus? Se você vive se atormentando com os problemas, perdendo noite de sono por causa de problemas? Cadê seu Deus? Por que não entrega para Ele e fica sofrendo? Seja o que for o problema, tanto faz o que é. Até uma insatisfação com o marido, com a esposa, com o filho, com quem quer que seja. Entrega para Deus. Depois que você entregou, você deve ter paz. Se a paz não vier, é porque você de fato não entregou. Você só fez de conta. E em terceiro lugar, o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Diz o texto, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. A alegria está presente do começo ao fim. Paulo fala da alegria o tempo todo. Não da alegria porque não tem problemas,
porque não tem lutas, não tem dificuldades. Não alegria porque está tudo como você gostaria que fosse. Não. Já citei outro texto em Filipenses antes, onde Paulo fala do contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria no Espírito Santo é uma alegria sobrenatural. Você já deve ter visto pessoas que quando você pensou que ia encontrar um cara cabisbaixo, aos trapos, todo arrebentado, e você queria consolá-lo, e você acabou sendo consolado por ele? Isso acontece às vezes quando a gente vai visitar um doente, quando a gente vai visitar alguém, se encontra com alguém enlutado, quando alguém que sofreu uma perda muito grande. A gente antes se preocupa e pensa, mas o que eu vou dizer para essa pessoa? Como é que eu vou conseguir consolar? Que palavras eu vou usar? Você chega lá todo preocupado, mas sai de lá eufórico, pela forma como ele está reagindo àquele problema. E você conclui, isso é só por Deus. Alegria no Senhor é isso. Eu não estou alegre porque não tenho problemas. Mas eu estou alegre porque eu sei o que fazer com eles. Porque eu sei como lidar com eles. Por isso, além da paz, eu tenho alegria. Alegria. Eu consigo estar alegre, não por causa das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Porque a alegria não está em mim, nem nas coisas, está no Senhor, e eu me alegro no Senhor, sempre. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso. Isto é reino de Deus. Ou seja, reino de Deus é você saber lidar com a vida, saber o que fazer com a vida e viver alegre, apesar das circunstâncias adversas e contrárias. Isto é alegria, isto é reino de Deus. E em último lugar, reino de Deus é fazer a vontade de Deus. O texto de Mateus, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é aquele que faz coisas para Deus, milagres, expulsar demônio, profetizar, nem aquele que se identifica, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Participante do reino de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Você é um deles? O que é fazer a vontade de Deus? Aí podemos simplesmente fazer um contraste entre a vontade de Deus e a minha vontade própria. Fazer a vontade de Deus significa não fazer a minha vontade, mas a dele. Fazer a vontade de Deus não significa que eu não tenha vontade, que eu não tenha gostos, preferências, anseios, sonhos. Não. Mas que tudo que eu tenho nesse sentido esteja debaixo da vontade dele. Que a minha vontade seja fazer a vontade dele. E quando falamos aqui, vontade de Deus, em contraste com a minha vontade, eu já disse outras vezes, é mais ou menos como assinar um contrato. Então eu vou fazer um contrato e vou levar esse contrato para Deus assinar. Aí estou incluindo Deus na minha vida. É isso fazer a vontade de Deus? Não.
mas sim pedir que ele faça o contrato e peça para eu assinar. Então o contrato quem faz é ele. Quem define as regras do jogo é ele. E eu apenas assino embaixo. Eu concordo com o que ele definiu. E não peço um aval dele para meus sonhos, para meus projetos, para minhas vontades. Portanto, participar do reino de Deus, ser súdito do reino de Deus, não é para qualquer um. Concorda comigo? Aliás, quando Jesus estava cercado por multidões, e ele começou a apertar um pouco mais, muita gente debandou, não foi? Foi embora. E os que ficaram, ele disse o quê? Lamento pelos que foram? O que ele disse? Ele colocou eles contra a parede. Vocês também não querem debandar, não querem ir embora não? Porque alguns disseram, duro é esse discurso, né? E aí, deram no pé. E Jesus pergunta claramente, vocês que estão aqui, que ficaram, vocês não querem ir embora também? A porta está ali, ó. É o que disseram, Senhor, para onde nós iremos? É como eu sempre digo, está difícil com Deus? Tá sim. Mas sem Ele é pior. Então eu fico com Ele. Não é fácil. Aliás, outro dia eu estava lendo muito sobre, e fazendo aquela comparação entre Jesus, o povo que seguia Jesus, a multidão e os discípulos. Esses dias falei sobre isso, né? A multidão estava interessada em receber milagre, em receber comida, em resolver seus problemas, curar seus doentes. E Jesus atendeu muitos deles, não atendeu? Mas ele deixou muito claro que a missão dele não era essa. Aquilo era apenas para credenciar o seu ministério, sua missão. Mas a proposta dele era outra. Era a de transformar vidas. É de tornar as pessoas em nova criatura. Em transformá-las em súditos do seu reino. Ele queria discípulos, não multidão. Muitas vezes a multidão o cercava, apertava e não queria sair. E ele forçava a barra para ir embora, para sair. Chega. Não quero multidão, eu quero discípulos. Eu quero pessoas que não só querem a bênção de Deus, mas que querem o Deus da bênção. É estes que eu busco, é estes que eu quero. E não aqueles que apenas querem oba-oba, festa. O povo de Deus faz festa? Sim, faz festa, faz muito bem. Mas não só de festa vive o povo de Deus. O dia a dia é o feijão e arroz, né? O dia a dia é arregaçar as mangas e trabalhar para Deus, porque afinal nós estamos no campo de batalha, nos preparando para a grande vitória que Ele dará ao seu povo. E lá no final, na eternidade, lá no céu, para toda a eternidade, nós vamos ter muito tempo para comemorar. Sempre digo, que é como um jogo de futebol, né? Durante o jogo, o jogador tem que jogar e não comemorar. Se ele parar de jogar e ficar comemorando, ele vai perder o jogo. E não vai ter o que comemorar depois. Se nós quisermos comemorar muito aqui na terra, não teremos nada a comemorar na eternidade. Então, é hora de pegar duro. O apóstolo Paulo fala da sua própria experiência em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando ele fala de fazer a vontade de Deus.
eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o que vale é a vontade dele, são os projetos dele, as propostas dele, e eu sou tão somente um súdito do seu reino. Eu faço parte, porque eu aceitei, eu assinei, concordei com o contrato que ele fez, e não pedi apenas para ele assinar o meu. Portanto, o reino de Deus consiste em justiça, paz, alegria no Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Eu disse antes que Deus não tem uma proposta de sofrimento para nós. Vida dura faz parte, sofrimento também. Mas se nós fizermos isto, o final, a conclusão do texto de Romanos que nós lemos, diz que aquele que assim, desta forma, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Duas coisas. Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, Deus vai ter alegria em nossa vida se nós vivermos desta forma. É mais ou menos como o filho que agrada aos pais. Ele terá a aprovação dos pais. Os pais vão dizer: este meu filho só me dá alegria. E por isso ele vai fazer o quê? Azucrinar a vida dele? Claro que não. Claro que não. É o filho querido, é o filho que agrada, é aquele que só dá alegria para o pai. É óbvio, é claro que ele vai ter sua recompensa. Aliás, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, aos Colossenses, dizendo que Deus não é injusto para se esquecer de qualquer coisa correta, boa, certa que nós fizermos. Ele vai nos recompensar. É claro que eu não vou fazer com o objetivo de ter um elogio e aprovação dele, mas ele vai me dar, porque ele não é injusto. Lembra da justiça? Ele é justo, sim. Então ele vai dar. E em segundo lugar, texto diz que será aprovado pelos homens. Você sabe muito bem que muita gente se declara, autodeclara, ou é tido como, esse é da igreja tal, esse é crente, esse é cristão, esse é de Deus. Mas tem muita gente que diz da boca para fora, como no texto que nós já vimos, que sai contando as vantagens, mas não tem credibilidade diante das pessoas. É triste ouvir o que eu já ouvi muitas vezes: se eu é para ser crente igual fulano, eu prefiro continuar como eu estou. Você já viu algo parecido? É triste, não tem credibilidade. Aquele que realmente pertence ao reino de Deus e vive desta forma, a Bíblia diz que será aprovado pelos homens, terá credibilidade diante das pessoas. As pessoas vão olhar para ele, vão respeitá-lo, vão valorizá-lo, vão dizer: esse sim é genuíno, esse é de verdade. E o que ele fala, pode acreditar que é verdade. Porque ele vive o que faz, o que fala, o que diz. E não é como tantos outros que falam uma coisa e fazem outra. Os fariseus eram assim, né? Faziam leis para todo mundo, mas eles não obedeciam. Quantas vezes Jesus falou isso com eles? Hoje também tem tantos desses fariseus andando por aí, né? O que o povo diz
de você, da sua vida. Deus aprova você? As pessoas aprovam você, sua vida? Sua vida tem credibilidade diante de Deus e diante das pessoas? As pessoas acreditam em você? Veem em você realmente alguém autêntico, verdadeiro, genuíno, transformado, filho de Deus, que vive uma vida de verdade do jeito que Deus quer? Jesus diz que temos que ser, que o cristão precisa ser sal da terra. Sal da terra. Tem muita gente que é sal do saleiro. Aqui é saleiro, né? Aqui é saleiro. Entre o povo de Deus, aqui é saleiro. É bom ter sal no saleiro. Muito bom. Cozinheira sabe como é bom, né? Necessário. Se não tem sal no saleiro, fica ruim, né? Então é bom ter. Mas o sal só cumpre sua função quando sai do saleiro, não é verdade? Misturado na comida. Por isso Jesus diz que nós temos, que o cristão precisa ser sal da terra. E ele diz também que quando o sal perde o seu sabor, seu potencial, sua força, naquele tempo havia um tipo de sal que perdia a validade. E aí ele diz que serve para quê? Para nada mais do que, a não ser para ser pisado pelos homens. O que as pessoas faziam? Sal que perdia seu valor, ele servia para calçar ruas, para cascalhar as ruas, né? As estradas, para a gente andar em cima, pisar em cima. É isso que Jesus disse. Então o cristão que se declara cristão, mas não vive uma vida genuína de verdade, ele serve apenas para ser pisado pelas pessoas, porque ninguém mais dá bola, ninguém mais respeita ele. Agora, aquele que desta forma serve a Cristo, será agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que Deus conceda a graça para todos nós sermos destes. Aprovados pelas pessoas e vivendo uma vida agradável a Deus, com a qual Ele se alegra e possa dizer: este meu filho, olha como me dá alegria. Que Deus nos abençoe.